Gente, muito obrigado pela paciência de vocês de ouvir, oportunidade de expressar um pouquinho aqui. Vou abrir aqui um pouquinho para vocês, para a gente falar, se vocês quiserem comentar um pouquinho do trecho, enfim, vou fazer alguma pergunta relacionada a isso. E depois eu tenho umas perguntas que foram coletadas já no WhatsApp para a gente fazer aqui a nossa reunião, trocando ideias sobre assuntos mais específicos da transição de vocês. Quem quiser perguntar ou comentar, só levantar a mãozinha, tá, gente? Fica à vontade. Posso fazer um comentário, Eurico? Claro, fica à vontade. Não, eu acho muito bacana ouvir um relato desses, porque o que nossos anteriores, né, semearam na gente para poder chegar, a gente não chega aqui do nada, né? E tu vê que aconteceu comigo também, a minha família é urbana, e o meu avô também semeou em mim isso quando eu era criança na propriedade dele. Coisas que depois, quando eu comecei, voltei a me identificar e buscar isso, ele já estava com um Alzheimer, então eu não pude retomar esse contato eu já maduro e ele já estava perdendo a lucidez, então é uma coisa que a gente carrega com a gente para sempre, né? E eu acho bacana ouvir das outras pessoas isso também, e a gente acaba, eu pelo menos que cheguei, quando te conheço há menos tempo, acabo te conhecendo um pouco melhor também por saber do teu passado e a tua origem nessa história toda. Valeu, Gabriel, obrigado, viu? Tempo desse, dos trabalhos que eu fiz com o David, né, que foi um dos criadores da permacultura, ele estava contando que ele passou pelo Japão ensinando numa das turnês que ele fez, né, ele viaja pouco, então quando ele viaja ele vai para todo lugar e depois ele se isola de novo. E ele conta uma passagem que ele ensinou uma menina e tal, e aí quando ela terminou o curso e tal, ele falou assim, e aí, o que que você aprendeu? Aí ela falou assim, eu aprendi que eu preciso voltar rápido para o campo, para perto do meu avô e da minha avó, antes que eles morram para eu poder aprender o que eles já sabiam. É, a quebra do relacionamento entre as gerações não é um acidente na civilização que a gente vive hoje, né? A quebra do contato das mulheres com as avós, com as mães, a quebra do contato dos filhos com os tios, com os pais, com os avós, né? A ruptura do tecido social, ela favorece muitas pessoas. Ela não é só um efeito colateral, né? Ela é planejada. E quem tem os mais velhos, ou quem tem mais velhos na sua comunidade, mesmo que não sejam da família, a gente precisa muito andar com eles, a gente precisa muito documentar, ouvir, enfim, tomar nota, tentar trabalhar juntos se eles ainda estiverem funcionais. É muito importante. Obrigado, viu? Tava de mão levantada aqui o André, depois o Leonardo, depois o Pedro. Boa noite, vocês me ouvem? Sim, Toda essa história fez eu reviver e me lembrar de duas coisas rapidamente. A educação ecológica que eu tive, né, que não foi compartimentada de uma forma ocidental, foi através de uma mulher que viveu com os indígenas, e isso se deu por 7 anos. Nessas conversas, né, ao longo desses anos que a gente teve, uma vez ela me disse que eu também falava muito do meu avô, né, para ela. Ela me disse, se seu avô morasse numa aldeia, ele teria a função, ele seria chamado de fazedor de homens. Tem essa função, né, ali naquela sociedade, né? Esse último final de semana eu estava numa aldeia e a gente conversando, né, desse coletivo que ajuda lá. As pessoas estavam conversando sobre como engajar as pessoas, né? Eu falei, o jeito nativo de fazer isso é fazer junto, porque quando a gente está junto, não é só aquele compartilhamento de informação intelectual. Se você está junto, se você está ao lado de uma pessoa que é apaixonada pelo que ela faz, todo esse campo de energia, todo esse sentimento, aquilo está transpassando por você. A gente está aprendendo de forma silenciosa. E aí ver esse seu relato me lembrou disso, né? Do fazedor de homens e do estar junto, né? Fazer junto. Eu acho que isso faz toda a diferença nesse mundo que a gente quer, né, se transicionar, né, nesse mundo que a gente quer viver e que hoje está tudo no digital,
tudo distante, né? Não tem mais o junto. Então essa É, presença é fundamental, é isso que eu queria dizer. André, obrigado, viu? Ele era muito fora da curva nesse sentido, né? Eu tenho certeza que na maioria das vezes eu atrapalhava mais do que ajudava, mas ele nunca reclamava. Ele sempre me fazia sentir um trabalhador junto com ele. E ao contrário do que muita gente hoje, né, fala, eu não me sentia uma criança explorada no trabalho de fazenda. Eu me sentia uma pessoa útil, convivendo com meu avô, né? Tempos, tempos difíceis, né, de navegar essas complexidades, mas eu tenho certeza que eu mais atrapalhava do que ajudava e mesmo assim ele sempre me fazia sentir como se eu estivesse trabalhando junto com ele. É uma reflexão que eu tenho assim, né, para educação infantil, né? Não, menino, peraí, eu tô trabalhando, sai daqui, você tá me atrapalhando. Era o contrário, vem cá me ajudar, pega isso aqui, carrega isso aqui, faz isso aqui, vem comigo. Tô cansado, calma, tem que aguentar. Daqui a pouco a gente para pra beber água. Era diferente, né? Obrigado, viu, André? Aí agora o Pedro, depois. Não, acho que era o José primeiro, depois o Pedro. Deixa eu ver aqui como é que tá a ordem aqui. Não, é o Pedro primeiro, depois o José. Pedro, fica à vontade. Agradecer o compartilhamento, né, e parabenizar e ponderar que a geração atual já está perdendo isso totalmente, né? Então, talvez conta-se em uns dedos de uma mão apenas quem tem esse privilégio hoje. E observar que, como hoje a gente está precisando de mentorias até para saber quem somos nós, né? A gente entra em mentoria para saber o que que é o homem, mentoria para saber o que que é a mulher, o que que é os relacionamentos, o que que a gente come. Ou seja, na natureza você não tem que explicar isso nada para os seres, né? Eles conviviam com os avós deles e aprendiam isso de uma maneira intrínseca, né? De uma maneira natural, de uma maneira fluida. E hoje a gente está totalmente perdido e, e tentando se encontrar, né? E talvez sem muito sucesso, desconectados, né? Dessa natureza que é muito mais do que o campo, né? É o campo e todo o restante. E observar como é que sua avó era forte, né? E hoje a gente tem cada vez uma geração mais fraca, não só fisicamente, mas energeticamente, emocionalmente, e cada vez mais precisando de bengalas, né? E a cidade talvez nos ofereça tantas bengalas que é um primeiro momento quando a gente vai para o campo, a gente está literalmente, com todo o respeito à palavra, aleijados. Talvez as pessoas não tenham nem capacidade de entrar no campo de uma maneira tão rápida, porque o campo exige um mínimo e um máximo do físico, né? E as pessoas atrofiaram esse físico, atrofiaram essas habilidades. Não existe mais MacGyver por aí, né? Todo mundo Bacana. um pouco pega o WhatsApp, chama um técnico da área, olha um tutorial e olhe lá, né? Então o mundo está mudando muito rápido no sentido de nos enfraquecer, né? E, e é isso, é resgatar esses bons exemplos, essas mentorias natas aí como você teve com seu avô, e finalizo com a ponderação assim: você atrapalhava o seu avô, mas era uma forma dele não gerar um preguiçoso lá na frente, né? O primeiro prato, a primeira vez que a gente limpa a louça, a gente quebra alguns pratos, mas logo depois a gente fica hábil naquilo, né? As primeiras vezes você mexe em alguma coisinha ali, não vai ficar nada bom, vai atrapalhar, vai desarrumar, vai tirar do lugar, mas é isso que não vai fazer pessoas acomodadas, fracas, inaptas, entre aspas, inúteis em muitos momentos lá na frente, né? Ele estava lapidando, né? Ele estava treinando, né? Era ali Daniel San, né? E o senhor Miyagi. É por aí, Pedro. Obrigado, viu? José, Rodrigo, eu, pra ser sincero, eu fiquei com o olho marejado aqui, cara. Ouvi seu relato, né? Se fosse minha mãe que estivesse ouvindo, ela teria desmanchado aqui. Porque eu fui criado também no interior de Minas, ali na zona rural, né? Sou mais novo de 69 primos. Passei a infância ali no pé do fogão a lenha. É, uma nu, galera, 69, nu. 69. Meus avós tiveram 13 filhos que ficaram vivos, né? Cresceram. E aí dos 13 vieram 69. E aí, assim, essa lembrança das reuniões depois da reza, meu avô construiu uma igreja onde era a propriedade dele. As lendas, eu lembro de crescer com medo do lobisomem, né? Na lua cheia. E assim, é muito forte ter aprendido que essa não era a vida que servia para mim. E aí ter sido conduzida a ir para uma vida urbana, a estudar, ir para a faculdade. E hoje esse resgate, esse retorno é tipo assim, a vida dos sonhos, né? É isso que você descreve,
tá nas minhas lembranças de infância, a carne de lata, matar o porco, fazer o chouriço, né? Aquele monte de gente ali na cozinha do lado de fora da casa. É emocionante ouvir e voltar para essa infância e, assim, ter a convicção de que essa é a vida que está no meu passado e que eu quero ter no meu futuro. E quem são as crianças, né? Como é que a gente vai fazer para isso seguir para frente, né? A gente tem que conseguir fazer isso, independente de ser nosso ou não. Obrigado, viu, Zé? Dona Heloísa. Estou no celular aqui, por isso que eu demorei um pouquinho para ligar o microfone. Bom, além de todas as histórias lindas, né, que você contou, que falam sobre ancestralidade, que falam sobre essa honra de ancestralidade, sobre todos os ensinamentos que a gente passa com os nossos pais, com os nossos avós, nos ambientes que a gente vive, né? Então, compartilho disso com você também, porque eu teria muitas histórias aqui para contar, assim, mas a gente não tem tempo para tudo isso agora, a gente vai indo ao longo aí do caminho. Mas eu queria fazer um comentário, assim, do outro lado da outra parte da visão, né, desse ensinamento, de tudo. Eu tô há 20 anos, né, fora de São Paulo, a gente já teve uma janelinha boa aqui de várias coisas, como eu contei, mas a loucura é que, assim, a primeira vez que eu senti de fato essa diferença entre a vida na cidade e a vida no campo, eu não sei se todo mundo se lembra, provavelmente o pessoal que estava, não sei se isso foi no Brasil, nem lembro mais se foi no Brasil, ou se foi uma coisa da crise dos caminhoneiros, que teve aquele problema do abastecimento, que os caminhoneiros Do, pararam de fazer entrega, não 2010 sei se foi em 17 ou 2017. 18, né? Isso. Bom, eu já estava aqui desde 2005, 2005. Foi a primeira vez que eu senti de fato a questão da segurança da gente estar fora do lugar urbano. Que eu senti de fato a segurança da gente estar no campo e da gente ter alimento, da gente ter água, da gente ter energia, da gente ter fornecimento de tudo que era coisa, leite, queijo, carne, verdura, tudo. Combustível tanto faz, porque você vai de bicicleta até o centro, né? Então, combustível, eu prestei atenção que você estava falando da questão dos combustíveis fósseis. Então foi a primeira vez que eu realizei assim mesmo, sabe, 100% o que era a diferença de viver na cidade e a diferença de viver no campo. Meu filho estudando na escola municipal aqui da cidade, Santo Antônio do Pinhal, são 8.000 habitantes. Então, isso foi uma coisa que assim, foi muito forte para mim. Então, a hora que você começou a contar dos combustíveis fósseis e tal, eu remetia tudo isso, né? Então, eu queria deixar esse pensamento aqui para todo mundo, que é uma coisa que eu realizei quando faltou isso tudo, quando a gente passa pelo apuro, a gente realiza o que de fato é o suprassumo da história, o mais importante, o que é essencial, né? Então, embora acho que a maioria de nós aqui a gente tenha acesso aos centros urbanos, acesso às coisas que a cidade nos proporciona, foi uma coisa muito real, assim, que eu senti, eu e a minha família, né? Eu, meu marido, as crianças, os meninos que agora já estão grandes e tal, alguns voltaram para a cidade, mas o João permanece aqui em casa, que tem 14 anos. Então a gente tenta passar isso, né, para eles todos os dias, né, essa vivência. Mostrar a opinião que cai da araucária, agradecer aquilo, a galinha que bota o ovo, a coisa, a água aqui que a gente cuida, como é que ela responde quando a gente cuida. Então, acho que tudo isso é bem importante. Obrigada por você ter trazido isso de volta para mim, assim, que eu já estava um pouco distante. Obrigado, Luiz. É, eu tenho me preocupado muito preocupado, tenho pensado sobre isso, né? A gente está cada vez mais distante da realidade biofísica, né? As tecnologias de comunicação são maravilhosas, né? Estou falando com gente do Brasil inteiro aqui, consigo trocar ideia, consigo, né? A gente consegue se apoiar, enfim, é maravilhoso, mas na lógica que ela está sendo majoritariamente usada, a gente está cada vez mais desacoplado da realidade. É assustador. Seu Luiz. Eu estava brincando que seu Luiz é como o povo da vizinhança me chama mesmo, eu achei divertido. É o seu Luiz. Mas queria agradecer o compartilhamento, Eurico. Achei fiquei também muito tocado. E daí só queria compartilhar também um pouco esse, o que o tempo inteiro me ocorria durante o seu relato, né? Desse relato. Essa coisa do arranjo, né? Da terra,
do desenho da terra, no fundo, né? O manejo e a afetividade, essa entrelaçada, né? E como assim, as coisas estão absolutamente entramadas uma na outra, assim, né? Então, o tempo inteiro parecia uma ilustração disso. Enfim, eu acho que é aqui matutando mesmo, né? Como a gente tem a sensação dessa questão da afetividade sendo uma coisa que vem depois, não, mas é todo, é, enfim, Eu, todas eu, as etapas, né? Diga lá. eu escrevi um tempo atrás, Luiz, um texto, né? Provavelmente ele vai para dentro do livro. Eu escrevi um trecho pequeno porque essa coisa, né, das pessoas falarem assim, ah, eu quero conexão com a natureza, eu quero conexão com a natureza e tal. E na verdade, o que a gente precisa e o que cura a gente não é a conexão, é a intimidade. E a intimidade, A ela vem com intimidade? é a Uhum, intimidade. E a intimidade, ela vem com uma série de exigências, né? Intimidade requer você conhecer o bom e o ruim, requer você cuidar quando você está experimentando o ruim, requer você aprender a admirar até o ruim, né? E ver assim como é que aquele chinelo cansado encaixa no seu pé velho, né? Não é à toa que eu falo muito no meu trabalho, né? A gente precisa ter o cuidado com as pessoas e com o território. uhum, Território bem cuidado cuida das pessoas. Pessoas bem cuidadas cuidam de um território, né? Claro, quando a gente tem informação, educação e ética ecológica para isso, mas a afetividade, o, o- a experiência que eu tive com a intimidade, com a afetividade, ela não era destinada só às pessoas. Meu avô cuidava de tudo. Ele tinha uma ética do cuidado. uhum, E isso perpassa meu trabalho hoje, né? É uma coisa importante para mim. Enfim, um pouco desse trabalho é no sentido de honrar isso, né? Eu fico feliz que tenha chegado já até vocês essa questão dele, assim, que é importante para mim. Obrigado, viu, Luiz. Gente, mais alguém comentar alguma coisa? Eu tenho umas perguntas do grupo e a gente pode também conversar um pouquinho depois das perguntas do grupo, se vocês quiserem. Vamos lá. Algumas pessoas compartilharam, né? Algumas preocupações, medos, desafios, no grupo. Gostaria que vocês soubessem que o que vocês colocarem ali vai ser lido, vai ser categorizado, vai ser analisado, tá? É, e as nossas reuniões aqui, ao vivo, elas permitem com que os comentários e as perguntas de vocês venham com um rosto, com uma carga afetiva, que também me ajuda muito no processo de escrita, tá? Bom, algumas pessoas têm perguntas que podem ser agrupadas sob uma categoria mais ampla, e é muito comum, que é como encontrar a propriedade para mim. E vocês vão ver que dentro do meu trabalho eu vou repetir muito essa frase. Tudo é contextual, né? Essas pessoas também elas têm preocupações que podem ser agrupadas dentro dessa categoria maior, que vão desde conseguir enxergar problemas que são óbvios, mas que na hora de escolher ou de comprar a gente não vê, né? Até se é melhor ter uma propriedade já com edificações ou sem edificações, qual que seria o mínimo de edificação para viabilizar um lugar, né? Então, tem essa questão assim, né? O que que é o certo para mim? E eu brinco muito, eu faço isso com muito carinho, com muito humor na internet, mas é verdade. É, não esperem comprar uma propriedade para estudar o desenho ecológico. Estudem o desenho ecológico antes de comprar uma propriedade. E aí a brincadeira é sempre que eu faço essa, né? Eu prefiro que vocês estudem comigo, mas se não for comigo, estude com alguém. É, o desenho ecológico, ele traz para a gente uma leitura integral do território. As, Vejam bem, as casas, elas estão incrustadas em um território. Elas mudam a hidrologia pelo telhado, pela terraplanagem, pelo saneamento, né? As cercas, elas mudam o fluxo dentro de um lugar. Os sistemas de produção, quando bem posicionados, eles se retroalimentam, eles diminuem a carga de trabalho humano. Quando mal colocados, eles precisam de mais insumo de trabalho humano. As edificações funcionam um pouco nessa lógica. Tem edificações, elas são multifuncionais ou não?
você vai entrar numa propriedade, cada um tem um arcabouço financeiro, né? Mas, via de regra, a casa que a gente quer morar, ainda mais na propriedade que a gente escolheu para viver o resto da vida, a gente quer a melhor casa da nossa vida. Ela é cara. E aí você vai investir grande parte do seu capital direto na casa, como que a propriedade vai se manter, né? Então, é interessante que na natureza, todo o ecossistema, a partir da fotossíntese, tem um superávit energético. A gente precisa pensar isso porque na nossa realidade, esse superávit significa mais possibilidade de viabilidade econômica. Então, alguns comentários, né? Visitem propriedades que funcionam com sistemas de produção ou estilos de vida, porque nem sempre é sobre produção primária, parecidos com os de vocês. É importante a gente vislumbrar, é importante a gente, além do exercício de pensar, né, a criatividade, de vislumbrar um lugar, é importante a gente alimentar isso com outras obras, né? Quem vive bem do jeito que eu gostaria de viver, né? Visita essas pessoas, converse com elas, como é que é a qualidade de vida delas, né? Visita as propriedades que têm sistemas de produção parecidos com os que você quer ter. Vê qual que é a viabilidade daquilo, como que as pessoas estão. É importante essa pesquisa. E é importante fazer isso. Nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem idade, nem todo mundo tem condição física, mas o ideal é, inclusive, fazer isso na condição de voluntário ou de estagiário, ou até de funcionário. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente visita, no dia de visita, a propriedade está toda pronta para nos receber. E a vida de quem está no campo não é essa, a vida de quem está no campo é de quem preparou a propriedade para receber alguém. Então, você precisa conhecer os bastidores, né? Como que mantém um lugar, como que cuida de um lugar, como que o lugar fica bonito, como que o lugar fica gostoso. E aí essas perguntas, elas, como eu falei, são contextuais. Se você é uma pessoa que está com pouquíssimo recurso, talvez uma propriedade que tenha já alguma edificação te viabilize um começo. Se você é uma pessoa que talvez não tem muito recurso, mas tem muito recurso financeiro, mas tem recurso de capital social, de capital experiencial, né? Ou seja, você sabe bioconstruir, você sabe autoconstruir, você tem amigos e tal. De repente você compra sem nada porque você vai colocar no lugar certo. Porque eu tô para ver uma propriedade que já foi desenvolvida e que as coisas estão no lugar certo. Normalmente ou a casa ou a estrada, quando não os dois estão no lugar errado. Errado em que sentido? Errado no sentido de maximizar a hidrologia do lugar, né? Errado no sentido de colocar uma casa num lugar que talvez não fosse um lugar muito bom da propriedade, mas que a casa bem feita melhora aquele lugar. Normalmente a gente faz o contrário, a gente pega o melhor lugar da propriedade, detona ele e bota a casa em cima, né? Então, de novo, o desenho ecológico antes e parte desse trabalho que eu estou desenvolvendo e que vocês estão fazendo parte é sobre vocês conseguirem levantar o contexto de vocês para conseguir responder essas perguntas, porque não tem resposta certa. A propriedade que é maravilhosa para uma pessoa é a falência para outra. E é a mesma propriedade. Depende das vocações, depende da condição financeira, depende da resiliência da pessoa, da persistência da pessoa, né? Eu estou falando aqui com a grande maioria de vocês, acredito eu, se não todos, são pessoas que têm uma ética ecológica muito aguçada, têm um crivo ecológico alto. Na maior parte das vezes que a gente vai conversar com as pessoas sobre os sistemas de produção que a gente quer desenvolver, a maioria das pessoas no Brasil inteiro fala pra gente que a gente é louco. Ah, você é doido, você não vai dar certo, não. Você é doido, você é coisa de hippie, você é coisa de maluco, você não dá certo, não. E não estou falando só de horta, de sistema florestal, na pecuária é a mesma coisa. Eu estou aqui no, né, produzindo para subsistência, né? Ainda não virou negócio, é só para eu comer carne. Mas eu estou aqui produzindo ovinos, e quando eu falo que eu não quero dar nada que não seja pasto e sal, as pessoas falam que eu sou louco. Ah, isso não dá certo, não, isso aí não engorda, não. Animal não gosta disso aí, não dá certo, não. Tem que ter ração, tem que ter uma capineira, tem que ter, enfim, né? Então, assim, a gente precisa ser resiliente, a gente precisa ser persistente, precisa ter propósito muito bem definido. E parte desse trabalho vem para revelar um pouco essas nuances, né? A gente tem que se conhecer muito bem para saber qual que é a propriedade que é certa para a gente. A gente tem que ter Aí tem uma coisa também que é muito da esquerda do Brasil, né? A gente é muito pudico, assim, muito. Enfim, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com dinheiro. E no campo você precisa saber empreender.
educação contábil, é preciso saber empreender, é preciso saber ganhar dinheiro. Mesmo quem não vai viver da produção primária, precisa fazer com que a propriedade produza alguma coisa, para pelo menos se pagar. Porque o que acontece? Quando você traz um insumo de fora para a propriedade, quando a gente está falando de adubos, né, de outras coisas, a gente diz o quê? Que aquilo não é o jeito certo, né? Que o jeito certo é a gente ter sistemas de produção que funcionam por processos ecológicos. Pois bem, o dinheiro injetado de fora constantemente numa propriedade também é um insumo químico. É preciso saber fazer a propriedade se viabilizar. O dinheiro vindo de fora constantemente, ele te atrapalha a terminar de fazer uma transição, né? Por exemplo, é, um escritor que eu gosto muito dele, que está vivo, acho que está com 88 já, é o Wendell Berry, né? O Wendell Berry é produtor rural, mas a vida inteira dele, ele era escritor, né? Começou a escrever e tal. E ele, mas ele sempre falou assim, ó, só que o meu salário de escritor, né, o que eu conseguia com o livro, era muito pouco. A gente só conseguiu porque eu tinha uma propriedade quitada e porque a gente produzia tudo. Então ele tinha cavalo de charrete, produzia ovinos, enfim, produzia um monte de coisa. Mas ele não produzia profissionalmente. Ele não se intitulava como produtor. Ele dizia que a fazenda dele era uma fazenda de hobby. Mas ele tinha um nível de subsistência altíssimo dentro da fazenda e vivia como escritor. Então, assim, é preciso perceber essas nuances, ter esse conhecimento profundo, né? Para a gente entender qual propriedade serve para a gente e o que que aquela propriedade mais facilmente produz quando a gente cuida dela. É fundamental isso. Bom, vocês podem interromper se vocês quiserem, tá? Eu vou ler que tem mais uns dois comentários aqui ainda do grupo que eu dei uma agrupada em categorias, né? Uma outra categoria que a gente pode agrupar um número grande de dúvidas e preocupações, se ressaltou no grupo, né? E também nas minhas interações com alunos e com clientes, é, é assim, né? O que eu devo aprender para me preparar melhor? O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso estudar? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? E, de novo, as pessoas olham à volta e elas querem ter habilidades das pessoas que elas admiram. E tudo bem, as pessoas têm que nos inspirar, mas a realidade é, você nunca vai ter o conhecimento agroflorestal do Ernest, por exemplo, mas você pode ser o cara que tem mais conhecimento sobre o sistema florestal que você resolveu fazer. E esse é o ponto. O ponto é a gente começar a se tornar especialista da própria complexidade. Por onde eu começo? Por onde eu tenho mais inclinação. Eu começo por onde eu tenho mais curiosidade. Às vezes não é nem onde eu sou melhor, não. Às vezes é onde eu tenho mais vontade. Por exemplo, é, de novo, né, falando sobre a minha questão assim, da minha vida. Eu fui uma criança e um adolescente muito descoordenado. Em determinado momento da minha vida, eu escolhi, né, me desenvolver fisicamente, enfim, né, a parte psicomotora e tal. E não era fácil para mim, era muito difícil. Mas eu queria muito aquilo. Então, eu fiz várias coisas diferentes, fiz vários esportes, treinei várias coisas, né, malhei muito, me dediquei muito para desenvolver aquilo. Então, na transição é a mesma coisa. Pode ser que seja uma coisa de muita vocação, de muita curiosidade, feita com muita naturalidade. Pode ser que seja uma coisa que você talvez não tenha muita habilidade, mas você quer muito. E o caminho de cada um, o começo de cada um, vai ser por coisas diferentes. Tem um trabalho de um autor que fez a transição, ele trabalhava com tecnologia informática, e ele ficou muito infeliz com a vida dele, porque o filho dele não via nada que ele construía, porque era tudo no digital. E aí ele também ficou muito triste, porque assim, tudo que ele fazia estava obsoleto em 2 anos. Trabalhava como programador, né? Teve algumas empresas e tal. É um americano que hoje em dia vive numa propriedade familiar, né? O pessoal fala muito do homesteading, né? O homesteading nada mais é do que um assentamento de agricultura familiar de subsistência. Mas quando fala em inglês parece que é chique, aí o brasileiro gosta, mas na verdade nada mais é do que um assentamento de agricultura familiar de subsistência. E ele vive assim hoje, numa agricultura familiar, né? E ele se tornou um autor. O nome dele é Rory Groves, Rory Groves, Groves, né? E ele escreveu um livro sobre os ofícios duráveis, né, ou profissões duráveis. E ele pegou milhares de anos, né, de história e foi fazer um levantamento dos ofícios duráveis. E aí, que interessante, o primeiro ofício mais durável é o de pastor.
é a pessoa que cuida de rebanhos, né? Aí tem uma lista de 20. Nesses primeiros 20 vai ter a parteira. A parteira está na frente do médico, inclusive. Ela é mais necessária do que o médico. Porque se todo mundo tiver com saúde, com certeza você vai precisar da parteira. Talvez você não precise do médico. Olha que interessante. Ele fala da carpintaria, da marcenaria, ele fala da pessoa que é um resolvedor de conflitos, né? Um conselheiro, seja ele advogado ou não, mas um mediador, né? É, o cervejeiro, o cara que faz o vinho, também estão nas 20 primeiras. O que é interessante é que a pesquisa que ele fez é assim, profissões que perduraram a Revolução Industrial, que perduraram as duas primeiras guerras mundiais, o advento da internet. Ele pegou vários eventos, né, da história da humanidade que foram muito disruptivos e foi fazer um estudo das profissões que duraram tudo isso. Então, um lugar interessante de começar. Talvez você não vá trabalhar com produção primária, mas saber fazer uma horta é bom. Talvez você não vá trabalhar de novo não vai ser um pecuarista, mas você saber criar um animal, abater um animal e preparar um animal é importante. Então, quais são as habilidades? Depende. Por exemplo, eu gosto muito de cozinha, então eu gosto dessa coisa de preparar, enfim, né? Então é isso. A gente tem que. Quais são as habilidades? São as habilidades que me trazem é, um retorno de investimento na minha energia, no meu tempo, mais rápida. Às vezes é mecânica, às vezes é elétrica, às vezes é bioconstrução, às vezes é pecuária, às vezes é sistema florestal, às vezes é horta, salvaguarda de semente. Não sei. De novo, é contextual. Assim, é muito importante que a gente entenda que nós não precisamos pedir licença para fazer essa jornada. Nós vivemos um mundo que, desde criancinha, todo mundo dá um certificado para a gente para dizer que a gente está pronto para fazer alguma coisa. Certificado do prézinho para ir pro fundamental, certificado do fundamental para ir para o segundo grau, certificado do segundo grau para ir para o vestibular, certificado para poder ser um profissional de alguma coisa. E o caminho para o campo, ele não tem nada a ver com isso. O caminho para uma vida integral no campo é sobre saber várias coisas, não pedir licença para ninguém e, ao mesmo tempo, ser responsável por tudo que faz. Se eu fizer uma cagada, eu tenho que consertar. Então, essa jornada, ela é uma jornada de construção de autonomia, construção de protagonismo e de responsabilidade. Para cada um, vai ser diferente. Tem gente que vai começar pelas sementes, pelas hortas, pelos sistemas florestais, pelos animais, pelas galinhas, pelas medicinais. Não importa muito. Importa que você comece por algum lugar e tenha a disciplina de ir ampliando a sua construção de autonomia e de generalismo. O nosso tempo diz que o especialista é o cara mais competente. É mentira. Eu brinco também com isso direto, né? O especialista é o cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, até não saber porra nenhuma, né? A gente precisa voltar a ser polímatas, né? Entender bem de tudo. Saber construir, saber um pouco de matemática, saber um pouco de biologia, saber um pouco de medicina, saber um pouco. É isso. É, nós vamos. Eu vou fazer é uma observação, não é uma previsão, não, tá? O caminho que a gente vem seguindo nos centros urbanos é um caminho de cada vez uma vida com cada vez menos liberdade, com cada vez menos autonomia. Isso já está acontecendo. É só olhar, é só observar. E isso está ligado diretamente com a disponibilidade ou não de energia nos sistemas. Eu estou falando de energia para realizar trabalho, né, da física mesmo. Se a gente se torna generalista competente, a gente cria uma vida boa com cada vez menos insumo. Se a gente se torna cada vez mais especializado, a gente só tem um caminho para ganhar dinheiro, que é aquela profissão em um centro urbano, e a gente vai ter que trocar o nosso tempo por dinheiro, e depois vai ter que trocar o dinheiro por tudo que a gente precisa. O caminho do especialismo, ele é um caminho da alienação. O caminho do campo é o caminho do generalismo. O que que eu faço primeiro? O que você tiver mais tesão de fazer. Você gosta de construção? Vai fazer bioconstrução. Você gosta de sistema de produção? Vegetal ou animal? Vai. E dali você começa. Porque, por exemplo, a partir do momento que você começar a produzir, você vai ter que começar a entender de beneficiamento. Vai ter que entender de cozinha. Algum tipo de beneficiamento. Porque vender produto in natura não dá dinheiro. Isso é outra coisa. Ah, eu vou vender hortaliça. Não vai. Se você está saindo da cidade para ir para o campo, você não vai vender hortaliça. Você pode até vender hortaliça por um tempo, mas você vai ficar cansado. A vida da pessoa que produz hortaliça é muito dura e a margem de lucro é muito pouca.
aí tem uma outra coisa que a gente pode falar numa outra hora, né? Mas é falar sobre precificação de serviços e produtos como parte do planejamento de ir para o campo. A transição profissional, ela não é uma transição profissional. A transição profissional é uma transição de pensamento. Eu deixo de ter uma profissão e vou elencar empreendimentos que possam manter minha vida. E eu tenho que ser bom nesses empreendimentos. E a precificação desses empreendimentos tem que construir um salário digno, porque senão dá estresse, dá falência afetiva e volta para trás. Bom, aí tem um último aqui, né, bom, nesse sentido também é equilibrar teoria e prática. De novo, do negócio do especialismo e do generalismo. Você não tem que fazer todos os cursos de agrofloresta antes de chegar na propriedade. Se você já fez um curso, você tem que começar, em algum lugar, começar a testar aquilo. Porque a gente não aprende com a experiência, né? Essa é uma frase do educador. A gente aprende com a reflexão sobre a experiência obtida. Não adianta você colecionar curso e não plantar nada. Você tem que começar a errar. É o que o Arthur estava falando mais cedo. Tem que começar a errar. Claro, tentar ser inteligente, aprender com a experiência dos outros, errar o menos possível. E errar erros novos a cada momento, e não erros repetidos, né? Mas não tenta ser um especialista de curso antes de começar a fazer as coisas. Estude só o que você precisa para dar o próximo passo. Seja protagonista do seu aprendizado, da sua vida, da sua experiência. Estuda um pouquinho, implementa, estuda um pouquinho, implementa, estuda um pouquinho, implementa. Bom, do grupo também veio uma pergunta, né, sobre como lidar com o ciclo de trabalho no inverno e no verão. Aí, acho que foi do Gabriel, talvez, e dizendo aqui, né, serve mais para o Rio Grande do Sul e regiões de montanha, em relação ao que fazer de diferente para aproveitar melhor as épocas, e o que e como armazenar durante o período oposto. Aí que vem já uma, uma ressalva. O cerrado e a caatinga também são extremamente sazonais, de um jeito diferente, mas são extremamente sazonais. E uma das coisas que a gente precisa começar a discutir, que é pouco falado nos cursos, que o pessoal está ensinando por aí, é o seguinte: os três maiores riscos da vida no campo, para quem está na produção primária, tá? Os três maiores riscos são a dívida, a sazonalidade e a variação de preço de mercado. Como que você mitiga a dívida? A dívida a gente mitiga aprendendo a começar os sistemas com uma entrada mais barata, né? Aí não quer dizer que você não vai fazer um financiamento, mas, por exemplo, um desenho interessante é você nunca financiar mais do que 20% da liquidez do imóvel. Porque 20% você se aperta, você vende um carro, você dá um jeito, você consegue pagar. Agora, se você falir com financiamento com mais do que isso, é provável que você perca a propriedade. O agro, seja no governo do PT ou do Bolsonaro, tem perdão para dívida. A agricultura familiar não tem. Se você perder para o banco te toma sua terra. O segundo maior risco é a sazonalidade. A gente que vem da cidade, a gente perdeu a noção da sazonalidade. Então, por exemplo, o Cerrado produz muito bem os 6 meses que chove. Os outros 6 meses não produz bem, não. É sazonal também. No Rio Grande do Sul, de novo, no Rio Grande do Sul ainda tem zonas, né, diferentes. O litoral não tem geada, mas o Planalto tem, o Pampa tem muita, né? Então, o inverno, ele traz uma sazonalidade diferente. É um inverno frio, menos luz, né? A produção primária diminui o ritmo porque tem menos luz e é muito frio, né? Então, via de regra, o que que a gente fazia antes? A gente aprendia a conservar alimentos. O Rio Grande do Sul exportava carne para todos os estados brasileiros. Era carne de lata, carne de sol, carne salgada, né? Eram carnes beneficiadas. Charcutaria, coisas defumadas, né? Aí, o- o- a- ligando aqui com o lance dos ofícios duráveis, né? Do Rory Groves, a gente tem que aprender a beneficiar para um bem viver. Eu beneficio para viver bem, para comer bem. Eu faço um presunto maravilhoso porque eu gosto de comer presunto. Eu faço uma charcutaria maravilhosa porque eu gosto de comer aquilo ali. Eu faço um vinho, sei lá, uma cerveja, um queijo, uma manteiga, seja lá o que for. Aí essa lógica da gente pesquisar o que era produzido naturalmente no lugar há 2 gerações atrás. É isso que a gente precisa trazer de volta para os chefes de cozinha, para a venda direta, né? Para essa questão mais gourmet que a gente está tendo hoje. A sazonalidade, ela é mitigada com a conservação do alimento. Alimento fermentado, alimento curado, salgado, e são alimentos de valor agregado altíssimo, né? O presunto curado naturalmente, né? Presunto de bolota, o presunto de Portugal, um dos presuntos mais caros do mundo. Já tem gente produzindo ele bem no Brasil, né? O Rafa da Bocânica, eu fiz um trabalho com ele no YouTube.
Esses dias eu fiz com outro Rafael, Rafael Borges, também, um cara que também está fazendo um presunto muito bom. É, o Davi Peebles, né, do Iaguara, é, também fazendo um presunto muito bom com a Tatiana, a filha dele, o Juscelino, o genro dele. Então, assim, a gente tem pessoas com uma vocação culinária muito aprimorada, mas ela não é aprimorada no sentido industrial, no sentido da altíssima gastronomia. Pelo contrário, ela é aprimorada no sentido artesanal, do que era feito há 2 gerações atrás. E, curiosamente, para a gente hoje, é, esses produtos têm uma possibilidade de mercado com altíssimo valor agregado e tempo de prateleira. Então, a pergunta é, ao mesmo tempo, a resposta. As coisas que a gente produz numa estação e precisa conservar para tê-las na próxima, é um caminho já para o beneficiamento, que é um caminho que traz mais viabilidade econômica para quem está no campo. Gente, essa foi é, a bateria, né, de comentários e perguntas que a gente teve lá. Vou abrir um pouquinho se vocês quiserem comentar alguma coisa. Chegamos aqui à nossa tertúlia, né? O Rory Groves, obviamente, está como uma das referências do livro. Esse papo que a gente teve aqui hoje tá começando a ser desenvolvido lá também. Na próxima, acho que talvez cabe a gente falar um pouquinho dessa questão da fragilidade dos centros urbanos. Eu posso ler mais um trecho nesse sentido. Enfim, e a gente pode discutir autores também, se for do interesse de vocês, enfim, abrir para perguntas. Muito embora eu esteja direcionando um pouquinho para a semana que vem, se vocês quiserem colocar outras coisas lá, pode ficar à vontade, tá? Coloca o que vocês quiserem no grupo, mas assim, só coloca de uma maneira ordenada, né? Coloca seu nome, coloca assim, se é uma preocupação, é um desafio, uma reflexão, o que que é e tal. E que aí depois fica mais fácil para eu categorizar e analisar aquilo ali, né? Ah, um pedido para vocês. No meu perfil do Instagram, a gente vai colocar um trecho, obviamente, também no YouTube depois, mas no meu perfil do Instagram, um trechinho desse, né, da leitura é, desse pedaço de capítulo aqui que eu li para vocês hoje. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem com as reflexões de vocês, com o que vocês sentiram quando eu li hoje, marcassem o perfil do livro, marcassem o meu perfil também, para a gente divulgar isso. Queria muito o apoio de vocês na divulgação do trabalho, trazendo outras pessoas. Essas reuniões vão ficar gravadas, né? Então quem vier depois pode acessar depois, tem um conhecimento destilado aqui e produzido por todos nós. Então queria muito contar com esse compartilhamento de vocês, viu, gente? Vamos lá, dúvidas e perguntas, e vamos encaminhando aqui para o sexta-feira. Estava refletindo aqui com as ponderações que todas as espécies da natureza elas têm um ambiente ótimo, que não é a priori um ambiente fechado, né? Tem várias têm até um leque de migração que se ampliam consideravelmente ao longo do globo, altitudes, latitudes bem diferentes. Mas elas têm áreas ótimas de sobrevivência, né? A nossa espécie provavelmente também tem áreas ótimas de sobrevivência. E uma das coisas interessantes de observar é que, por natureza, a gente não era sedentário, né? A gente migrava, principalmente ao longo das estações. Com essa questão da propriedade, a gente ficou mais sedentário, né? Tem que proteger a propriedade, tem que cuidar, etc., né? Mas se a gente for olhar, não dá para a gente esperar a prosperidade do urso polar debaixo da linha do Equador e nem de uma pintada lá nos polos, né? Nas regiões geladas. E talvez a área nossa de prosperidade também não é aquelas regiões que a gente precisa de tantas bengalas, né? Tantas bengalas que eu falo, tantas ferramentas, tantos artifícios. Mas, a priori, a gente pode ocupar todos os espaços, porque a gente foi criando essas artimanhas, essas técnicas, essas tecnologias, etc. Mas o lugar que a gente precisar de menos ferramenta, eu acho que é o lugar mais ótimo para a gente sobreviver. E apesar também que a gente não é padrãozinho, né? Se eu vou pensar uma pessoa de pele mais escura, talvez a gente colocar ele longe dos trópicos, longe das regiões tropicais, vai ter problema com questão do o sol não é suficiente para absorção, a exemplo de vitamina D, coisas que a gente nem vai compreender nessa etapa de vida, mas que a natureza opera. Assim como se botar uma pessoa muito clarinha debaixo do Equador, ela também vai sofrer e não vai prosperar. Mas eu estava refletindo isso até para aqueles que estão bem abertos à região que vai voltar para o campo, pensar em regiões ótimas, né? Talvez nós somos seres tropicais que migrariam ali principalmente entre Trópico de Câncer, Capricórnio, mas talvez aquelas tribos que não ficaram tão fortes, robustas, que com tanto poder viking, tiveram que ocupar regiões mais temperadas, menos cobiçadas, talvez, né?
Então, algumas reflexões que eu fui tendo aqui em mente, que provavelmente vão ter regiões que a gente, entre aspas, adoece mais, né? E se você pensar, a natureza, ela tem muito essas. Você não vai ver um mundo geral cara debaixo da linha do Equador e nem vai ver é, uva prosperando nessas regiões tão tropicais, coco fora dos trópicos e por aí vai, né? Só uma reflexão. Agradeço. Ô, Pedro, obrigado. De novo, né? É uma lição de sensibilidade, assim, a gente conseguir entender as aptidões do lugar, conseguir combinar isso com as nossas vocações, né? O Brasil, por mais que a gente veja o Brasil como um lugar tropical, a coisa é um pouquinho mais complicada. O Brasil é, na sua maioria, tropical, a gente tem uma área subtropical, a gente tem um subtropical de altitude, né? Em algumas regiões ali de São Paulo, de Minas, lugares que tem geada e tal. E a gente tem, né, dessa área ali do subtropical de altitude para baixo, a região sul do Brasil, chegando até o temperado. Então a gente tem um povo muito variado, a gente tem aqui uma base, e o Darcy Ribeiro ensina isso muito bem, né? A gente tem uma base de miscigenação, tenha sido ela forçada ou não, a realidade é que ela é uma base miscigenada, de povos que sabiam se virar nessas regiões, independente delas serem tropicais ou não. Acho que na sua reflexão, assim, complementando e concordando com você, aonde que a gente se sente bem, né? Aonde que a gente se sente mais vigoroso e tal. Mas esse sentir hoje, ele está um pouco alienado. A gente precisaria de muito mais convívio, de muito mais intimidade com o lugar para entender isso nesse sentido mais natural que você traz. Porque o que é natural, entre aspas, para a gente hoje, está muito povoado por imagens, né? De liberdade geográfica, enfim, do paraíso na terra, né, da abundância que plantando tudo dá e tal. Não é bem assim. A abundância de um sistema de produção, quando você não consegue escoar, ela te dá prejuízo. A realidade do campo é essa. Se você monta um sistema florestal, por exemplo, extremamente abundante e você não consegue escoar, você vai trabalhar para tentar escoar aquilo de graça. Vai te dar prejuízo de gasolina, prejuízo de tempo, prejuízo de manejo. É uma confusão. A gente desenvolver essa intimidade com os lugares para ter essa percepção que você falou realmente mais profunda. Aonde que eu me sinto bem, aonde que, né, aonde que a minha biologia prospera. Que a gente tem isso, né? Mas a gente precisa passar por um processo de investigação muito grande, principalmente quem passou muito tempo em centros urbanos. Gente, mais alguém querendo comentar e bater um papo aqui? A gente está indo para os finalmente. Vou comentar só rapidão, Eurico. Eu acho que aquele livro, O Mundo Mais Bonito que Nossos Corações Sabem Ser Possível, ele fala um pouco sobre essa questão, né, de que a gente, eu acho que eu diria, não falo exatamente isso, mas a gente não existe para viver em centros urbanos e sob pressão, e aí a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, elas vêm mostrando essas questões, né? E a nossa história atual está morrendo. E aí você falou a questão do que a gente tem que aprender sobre e sobre a compra da propriedade. Esse episódio sobre as 20 profissões mais duráveis foi um dos primeiros que eu ouvi quando eu conheci seu trabalho. Eu ouvi ele umas 3, 4 vezes e hoje eu percebo que é um aprendizado permanente e infinito, né? O primeiro clima que a gente tem que mudar é o da nossa mente, para depois a gente pensar no restante. Então, se por um lado as questões do nosso cotidiano elas têm que estar muito em foco, na minha visão, né, elétrica, hidráulica, cozinhar o próprio alimento e tudo. Por outro lado, os grandes investimentos que são a compra e a construção, por exemplo, elas não podem ser delegadas a outras pessoas, né? A gente tem que adquirir conhecimento para poder tocar as nossas decisões também, ainda que não sejamos nós que vamos colocar a mão na massa, mas tem que ter noção para conversar com quem vai fazer, para orientar, para, enfim, para conseguir ter mais assertividade, né, naquilo que a gente faz, né? É isso, Eu né? quero saber. Pode Posso dar falar, Lúcio. uma. Claro, fica à vontade. É bom o meu tema, é assim, algo que está bem próximo de mim. É como eu falei, eu já trabalho, estudo agronomia, trabalho como certificadora já há muitos anos. Eu passei 26 anos da minha vida dentro de avião e aeroporto. Aeroporto, avião, hotel. Hoje, e eu sempre disse muito pros clientes da certificadora, que eles nunca poderiam ter um produto só, né? Por exemplo, eu concordo com a questão animal,
Eu não tenho afinidade com o animal, mas eu gosto de comer carne, por exemplo. Eu não sei criar, mas eu tenho afinidade. Eu acredito que essa autonomia desse pensar, como você, Eurico, estava dizendo, você precisa sentir. Eu estou desde 2016 tentando sentir isso dentro de mim para que eu possa fazer. Porque assim, eu venho fazendo anotações sobre, como o Leonardo acabou de citar, sobre, eu não sei sobre construção, mas eu sei o que eu quero fazer para construir. Então, assim, você precisa, o Eurico está pertinente falando, você precisa sentir isso, precisa estar na sua intimidade. Você precisa ir para o local e fazer isso. É como, por exemplo, eu não pensei que eu ia voltar para o campo. Jamais, há muitos anos atrás, eu queria distância, eu queria estar perto da cidade, das coisas práticas, porque eu não queria estar perto da minha família, porque o meu pai me colocou para fora para falar, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Então, assim, você precisa voltar e essa intimidade, a gente precisa, essa reflexão, eu vou falar, não é uma coisa simples, e é um processo, para mim, hoje, eu digo assim, hoje está em 8 anos. 5 anos que eu voltei para o Brasil e 8 anos que eu estou nessa reflexão, nesse momento de falar assim, ó, agora eu posso fazer, agora eu posso ir atrás, agora eu posso concordar, mas eu vejo que é permanente. Numa das linhas que eu sigo com o meu trabalho, a gente fala muito do contexto holístico, né? O contexto holístico, ele é uma abordagem do Alan Savory, que é um biólogo, e a ideia é essa, da gente conseguir integrar, né, as dimensões do nosso viver e a gente conseguir integrar o pensamento e a percepção de que, na verdade, as dimensões do nosso viver, elas estão todas sobrepostas o tempo inteiro. Não existe um pedacinho ecológico, um pedacinho econômico e um pedacinho social. O tempo inteiro as nossas relações afetivas, sociais, culturais e econômicas estão por completo sobrepostas a um território, em última instância o planeta, né? E isso ajuda muito a gente a integrar e ajuda muito a gente a acelerar esse aprendizado de integrar o racional com o emotivo, né? Com o sentimento, talvez com a intuição. Mas por que eu falo integrar? Porque se nós não passamos por uma investigação e se nós não sabemos elencar métricas e indicadores para aprender sobre nós mesmos, para aprender sobre a nossa jornada, quando a gente entra nessa de, eu sigo a minha intuição, na verdade a gente confirma vieses, né? Quando a pessoa segue a intuição demais, na verdade ela está seguindo, claro, estou generalizando aqui, mas assim, via de regra, quando a pessoa não integra os hemisférios cerebrais, o racional com o afetivo, o racional com o intuitivo, e ela vai muito para esse lado de sentimento, 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 ela tende a confirmar muitos vieses. E dentro da gestão holística, o que a gente procura fazer é aprender a desenvolver métricas e indicadores que tornam a nossa jornada de autoconhecimento mais fácil, mais rápida e faz com que a gente possa errar menos e aprender mais com os erros cometidos, né? Para fechar, né, dentro dessa questão da gestão holística, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem uma lista de 7 perguntas que a gente faz assim para entender aonde que a gente está, né? Dentro, assim, o contexto do desafio, do problema ou do desejo que a gente quer resolver com uma decisão. E é interessante porque ele traz uma série de perguntas que são bem racionais, mas a última pergunta é: qual que é a sua intuição? Ou seja, mesmo quando a gente desenvolve esse lado mais racional, a gente não deve ignorar a intuição. O que a gente não deve fazer é sobrepor só um ou só outro, ser extremamente racional ou ser extremamente intuitivo e emotivo, né? O caminhar com integralidade, ele traz melhores decisões para a gente. Obrigado pelo seu comentário, viu? Minha gente querida, eu vou ser super transparente aqui com vocês. Eu fiquei bastante emocionado hoje com as pessoas que vieram, com todo mundo que veio. Senti o apoio, né, ao trabalho, senti que o que se manifesta a partir do meu trabalho tem encontrado campo fértil nas pessoas, nos corações e nas mentes das pessoas. Foi muito bacana essa primeira tertúlia com vocês. A gente fica em contato até a próxima. Trago mais um trechinho para ler, vou ler talvez um trecho mais curto um pouco, falar um pouquinho sobre essa questão das cidades, né? Essa questão das 5 áreas essenciais do nosso viver que eu falei hoje um pouco sobre elas e abrir de novo para vocês se manifestarem, conversarem um pouquinho, trazerem
as dúvidas e desafios que vocês têm. Quero mesmo que vocês se sintam em uma consultoria em grupo aqui. Tragam seus desafios, tragam seus anseios, as suas dúvidas. Na medida do meu possível, obviamente, eu vou procurar responder isso de forma a contribuir com vocês também, assim como vocês estão contribuindo para o nascimento do livro. Fiquei bastante honrado hoje, bastante feliz e agradecido. Muito obrigado, viu? Queria agradecer o pessoal da equipe de novo, o Vitor, a Lu, a Loló, os alunos que vieram, que já, né, já acompanham de outras datas e mesmo assim estão aqui também. Muito obrigado. E aí, fazer um pedido para vocês: escolhem uma das postagens, pensa um pouquinho na reflexão que vocês tiveram com a leitura hoje, compartilha chamando outras pessoas, tá? É importante para mim isso. Eu queria muito que esse trabalho chegasse para outras pessoas e se o compartilhamento é feito com as reflexões de vocês, facilita isso, né? A abertura para outras pessoas. Elas ficam mais curiosas, elas talvez tenham as mesmas dores ou empatias ou aspirações. Então, por favor, compartilhem com as reflexões de vocês, tragam mais pessoas, vai enriquecer o trabalho da escrita também, por conta desse diálogo que a gente está abrindo aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima sexta-feira. Beijão para vocês. Valeu, obrigada, gente. Boa noite, obrigado. Valeu. Obrigada. Tchau. Valeu, gratidão, até sempre. Esse foi um trechinho da nossa tertúlia literária, uma comunidade maravilhosa que tem se formado em torno do livro Meu Caderno de Ida para o Campo. As pessoas têm enviado perguntas, eu respondo nessa consultoria online em grupo e faço também uma leitura de trechinhos do livro para esses primeiros apoiadores que estão viabilizando a ilustração, a revisão editorial e a impressão do livro. Se você quiser participar e ter também as suas perguntas sobre a sua transição ecológica respondidas numa reunião online comigo, é só fazer o pedido antecipado do livro, o link está na minha bio e a sua participação com certeza vai abrilhantar a escrita do livro e essa comunidade que está se formando em torno desse trabalho. A gente tem as reuniões às sextas-feiras e você ainda pode participar e se você chegar depois, você pode assistir as reuniões gravadas. Eu conto com a sua ajuda para plantar mais gente no campo. Vem comigo. Abraço.